Se eu pudesse apertar um botão aqui e abrir esse teto aqui, e de repente a gente vê o céu azul, e quem sabe até a luz do sol entrar, né? Bom, primeiro com um óculos Ray-Ban grande aqui para não queimar ninguém, mas se a gente pudesse ver um céu azul aqui atrás, né, por cima desse teto, eu não posso fazer isso. Jacó, no sonho, viu o céu aberto. A Bíblia diz no Antigo Testamento, e os anjos de Deus subindo e descendo numa escadaria que levava da terra até o céu. Estevão, no momento do apedrejamento, estava para morrer, ele teve uma visão do céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Essas visões fantásticas do céu que aparecem na Bíblia. Paulo disse que ele teve uma oportunidade, o apóstolo, ele não sabia se no corpo ou fora do corpo, que ele foi levado para uma região que viu coisas e ouviu coisas que ele não conseguia nem descrever aquilo. E João, ao escrever o Apocalipse, tentou colocar em palavras um pouquinho daquela visão futura da glória e dos últimos acontecimentos que Deus deu a ele ver e conhecer. O céu. Nesses últimos 2 domingos nós temos pensado um pouco sobre céu e inferno, e eu me lembro quando eu era criança, e já faz algum tempo que eu não vejo mais esses quadros, a não ser quando a gente vai, às vezes, para um lugar assim do interior, ou uma família de pessoas um pouco mais idosas. A gente encontra ainda isso aqui, se você tem na sua casa aqui em São Paulo e você é jovem, não é do interior, tudo bem. Não precisa se sentir excluído não, tá? Mas esse é um quadro que provavelmente você vai reconhecer. É Os Dois Caminhos. Quem é que já tinha visto isso? Numa parede. De algum parente. Os Dois Caminhos. Você vê lá em cima o olho de Deus, né? O triângulo, a trindade, né? Deus está olhando, Deus está olhando. E tem os dois caminhos. O caminho para cá é o caminho do céu. Você vê lá que tem um brilho, né? Dourado lá em cima. E do lado esquerdo, não dá para ver muito bem, mas é um fosso. Está saindo fogo lá de dentro e fumaça, é um abismo. E lá no meio você vê que tem um abismo, um despenhadeiro, né? Que o céu está de um lado e o inferno está do outro. E aqui embaixo, a maior parte do quadro descreve os dois caminhos. Tem uma portinha pequenininha, estreita, do lado direito, né? E uma porta larga do lado esquerdo. Então, você entra pela porta estreita ou pela porta larga, como o próprio Jesus usou essa metáfora para descrever o caminho para Deus, né? A dificuldade de alguém colocar a sua confiança em Deus para a sua salvação. É um trabalho tão complicado e tão difícil que só tem uma pessoa que consegue fazer, que é Deus, né? A gente pode tentar e não consegue. E Deus faz e a coisa acontece. Porque é impossível aos homens salvar alguém, né? A gente, como pastor, e muitos de vocês que evangelizam, falam de Jesus para as pessoas e oram por parentes, por amigos, têm esse desejo de ver a pessoa querida, a pessoa pela qual você ora, como a gente fala, se converter. Ou seja, dar meia volta. Conversão significa dar meia volta. E é uma meia volta interior. É na vida interior. Não é necessariamente que você vai se vestir de uma maneira diferente, usar um vocabulário diferente, começar a carregar uma Bíblia, de preferência preta, grande, para todo lado, inclusive para o trabalho, colocar em cima da sua mesa onde você trabalha, aberta, cada dia numa passagem nova, para alguém que passa a ler, e de letra grande, de preferência. Não, nós não estamos falando de estereótipo. Nós não estamos falando de uma mudança simplesmente exterior. Porque essas coisas todas podem até ser feitas, mas elas só terão valor quando elas são fruto de algo que acontece no interior. Porque o problema está aqui dentro. E
essa questão do céu e do inferno, que a gente estuda de vez em quando, fala sobre isso, ela é mais séria do que a gente pode imaginar. Porque tanto o céu quanto o inferno exercem um poder muito grande sobre a nossa vida. Mais do que a gente quer admitir. Um guitarrista famoso, para quem é metaleiro, gosta de hard, né? É o Zakk Wylde. Zakk Wylde é um guitarrista que tocou com Ozzy Osbourne. Bom, só se falar Ozzy Osbourne, você já sabe de quem que eu estou falando. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui sabem quem é. Ele é que fundou aquela banda Black Sabbath, né? Depois, muita coisa aconteceu, e o Zakk trabalhou com ele um tempo, de vez em quando tocavam juntos. Mas o Zakk tem uma carreira própria, tem a banda dele, mas ele compôs uma música que me chamou muita atenção, que é exatamente o título da mensagem de hoje, Entre o Céu e o Inferno. A primeira estrofe é uma música curta, e só a primeira e a última. Ele diz assim, isso é uma tradução mais livre, né? Não é necessariamente exata. Morrendo para viver, vivendo para morrer, não tem aqui nenhum olá, nada além de adeus. É como cantar uma canção que não dá para ser cantada. Você se lembra do domingo passado que o André Gava disse que o inferno é justamente aquele lugar onde a gente tem, nas necessidades, elas são apuradas, elas estão no auge, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, e nada vai se cumprir, nada a gente vai alcançar. Aquele estado de carência eterna e nunca satisfazer essa carência, qualquer que seja ela. Cantar uma canção que não dá para ser cantada. E aí, na última estrofe, ele diz, ei, agora, onde estou, às vezes eu nem consigo dizer, ei, agora estou perdido em algum lugar entre o céu e o inferno. Ele não é necessariamente uma pessoa cristã, não sei como é que é a vida dele com Deus, mas me chama a atenção essa frase, o tema da música, entre o céu e o inferno. E ele está se descrevendo, está se referindo e descrevendo a vida aqui na terra, agora. Entre o céu e o inferno existe um espaço que precisa ser ocupado. E eu queria agora convidar vocês a fazer uma coisa que a gente não faz muito. Nós vamos abrir a Bíblia. Na realidade, eu pus os textos na Bíblia, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, vão ser em várias versões. E nós vamos dar um passeio pelas Escrituras. Porque para considerar o tema de hoje, que nós vamos estender depois, semana que vem também, fechá-lo, é preciso que a gente tenha um pano de fundo para entender algumas coisas. E nós vamos começar em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 até 15. Eu estou lendo aqui na NVI. Vocês foram sepultados com Ele, Jesus Cristo, no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ou seja, os mandamentos que a gente não conseguia cumprir, que revelavam que a gente é incapaz de agradar e obedecer a Deus e andar uma linha reta. É impossível. Nosso coração já é torto, por natureza. Mas Jesus veio, nos perdoou, cancelou a nossa dívida, que estava lá diante de nós o tempo todo. Não consigo. O que vai ser de mim? Ele rasgou isso aí. Pregou na cruz, removeu a nossa dívida. Mas aí, ele acrescenta algo que eu queria chamar a atenção. Além de Jesus ter vindo para resolver o problema do nosso pecado, e ele o fez na cruz, a Bíblia diz que naquele momento, na cruz, ele despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Havia algo além da nossa salvação sendo realizado naquele momento em que Jesus estava crucificado. E está aí, nessa frase,
pequena. Quando Jesus estava na cruz, preso com os cravos, morrendo, se esvaindo em sangue, naquele momento, os poderes e as autoridades, ou principados, e aqui é uma referência aos anjos caídos, aos dominadores deste mundo tenebroso, aos anjos de Satanás, aos exércitos do mal, exatamente eles, naquele momento, e essa é uma linguagem de guerra que todo mundo entendia na época, porque quando ele diz despojar, quando um exército entra e conquista um novo país, ou uma cidade, ou uma nova terra, o que ele faz? Ele toma toda a riqueza, tudo que tem de valor naquele lugar e despoja aquele local. Essa é a natureza da guerra. É muito ruim, é muito terrível, mas é assim a natureza da guerra. E nessa guerra espiritual, o que Jesus fez é remover das autoridades, dos poderes, das potestades, dos poderes do ar, dos anjos caídos, dos exércitos de Satanás, o poder. Removeu da mão deles a capacidade de continuar fazendo o que quer que eles quisessem. Pelo contrário, naquele momento, aquilo que tinha sido prometido, e durante todas as gerações aguardado, aconteceu. Não apenas nós fomos salvos, mas o mal foi julgado. E o maligno foi condenado. Juntamente com o seu séquito, os seus seguidores, os anjos caídos. E a Bíblia diz, nessa palavra de Paulo à igreja de Colossos, que isso foi um espetáculo público. Claro, não para os mortais, a não ser que ele tivesse revelado como ele fez aqui. Mas no plano espiritual, os seres invisíveis todos sabiam exatamente o que estava acontecendo naquela hora. E foi um momento de vitória, um momento de júbilo e de celebração entre as miríades de anjos bons, aqueles que não pecaram, aqueles que estão servindo o tempo todo diante do Senhor, diante de Deus e fazendo a sua vontade no universo e na terra, inclusive em nosso favor. Isso aconteceu. Havia uma dimensão que nossos olhos não alcançavam e não alcançam, a não ser que nos seja revelado. Outra passagem, agora a palavra de Pedro, a segunda carta que ele escreveu, nós lemos isso no capítulo 2, versículo 4 em diante. Pois não, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Vamos parar aqui, só nesse pedaço. Essa parte inicial aí, eu estou destacando e parei no juízo. Está falando de que anjos, no passado, anjos que pecaram, foram lançados no inferno. A palavra aí é tártaro, ou guiena no hebraico, tártaro no grego, que é um lugar onde eles estão presos, e a Bíblia diz, abismos tenebrosos, reservados para o juízo. Ou seja, ainda não aconteceu o que vai acontecer com eles. Eles vão enfrentar uma parada aí que não vai ser fácil. Estão reservados para os juízos, presos em abismos tenebrosos, que na nossa tradução é inferno, mas é uma outra palavra chamada tártaro, ou guiena no hebraico. Ou seja, existem anjos maus que não estão livres fazendo o que eles querem, ou obedecendo a Satanás. Não, existem anjos caídos que estão presos. Agora imagina se todos estivessem soltos, né? Você já pode imaginar que seria bem pior. Ainda bem que Deus, sabendo da nossa fraqueza e vulnerabilidade, essa é uma especulação minha, mas tem uma certa lógica, Ele prendeu uma parte deles. Mas os que Ele deixou solto e dentro de limites já dão bastante trabalho. Muito trabalho. Mas é importante a gente saber que essas coisas existem. É importante saber que existe uma batalha espiritual. É importante saber que tem mais do que os nossos olhos enxergam e os nossos sentidos percebem.
Quando a gente fala de inferno, é sobre isso que a gente está falando. Não é um mito. Não é simplesmente uma ideia longe, distante, não muito popular. Aliás, nada popular. Mas o texto continua. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Ou seja, não apenas os anjos, há um grupo de anjos, não sei quantos, presos, aguardando o juízo num lugar terrível, mas também Deus, com o dilúvio, não poupou o mundo antigo. Está referindo a pessoas. Na realidade, ele preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. A esposa, os filhos e as noras. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Continuando, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Hello? Não é só Ló, né? Não é só Ló. Ou será que a gente está tão acostumado com as maldades que a gente ouve e vê que a nossa alma não fica mais aflita, a gente está lá e acha tudo normal? Deus não acha. Nós vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação, como livrou Ló, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. O texto continua, depois você abre e lê. Eu peguei só um pedacinho, o negócio vai longe. E se não deixar você arrepiado, cuidado, porque a coisa é séria. Quando você lê uma passagem como 2 Pedro, descrevendo o fim dos tempos, como as coisas estão caminhando, a gente tem que ficar preocupado. Bom, ele está falando que Deus olha para o piedoso, olha para o justo e o salva. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém sob castigo os ímpios. E aí ele está se referindo àqueles que morreram no dilúvio, que foi muita gente, que, na realidade, está mantido em castigo para o dia de juízo. Ou seja, eles estão aguardando, como os anjos que foram presos, estão aguardando o juízo. Segura isso aí. 1 Pedro. Lembrem-se que é melhor sofrer por fazer o bem. Aqui Pedro está se referindo, falando com os crentes. É melhor fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por Cristo sofreu também por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, sofreu, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Agora presta atenção. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Acabamos de ler sobre isso. Deus não poupou uma multidão, o mundo da época. Só salvou Noé e a família. Esses. Jesus sofre morte física, ressuscita pelo Espírito, e por meio dessa ressurreição e do Espírito, ele vai e prega aos espíritos em prisão. Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou enquanto Noé construía a embarcação, e a gente sabe que levou 120 anos. 120 anos de oportunidade recusada. Você já sabia que Jesus foi pregar aos espíritos que estavam presos no tempo de Noé? Sabia disso? Já tinha ouvido falar sobre isso? É importante você saber disso. Existe mais coisa acontecendo do que os nossos olhos veem, ou do que a gente gosta de falar e ouvir, ou aqueles livros de autoajuda, ou aquelas musiquinhas que chegam pela internet com aquelas palavras lindas, que servem durante
15 minutos, meia hora, metade do dia, e depois já foi. Há uma batalha acontecendo. Nós estamos vivendo num espaço que, na realidade, quando acabar esse espaço, quando acabar esse tempo e esse espaço, depois dele existe o céu e o inferno. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, não é a água, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Eu sou pecador, preciso de salvação, creio em Jesus como meu Salvador. Coloco a minha vida, o meu futuro, o meu presente, tudo, o meu passado, eu jogo nele. Porque ele é capaz de me pegar do jeito que eu estou, caco que for, e que eu sou. Ele é capaz de me aceitar, me amar, me perdoar e me declarar justo, como temos visto pregado e repetido aqui. Me declarar justo. O batismo é esse momento em que publicamente eu faço essa declaração, professo essa fé em Jesus Cristo. E é por isso que ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo representa morte e ressurreição. É o símbolo, quando você mergulha e depois você sai da água, representa dessa forma você sendo sepultado com Cristo e saindo para uma nova vida. É um simbolismo. A ressurreição de Jesus Cristo é que é capaz de fazer essa transformação na nossa vida. Porque Ele vive, nós também vivemos. Agora, nós vimos lá, voltando para o slide anterior, que Ele sofreu morte física, mas foi ressuscitado. E aqui, continua o texto. Ele é eficaz por meio da ressurreição, agora Cristo foi para o céu. Está sentado no lugar de honra à direita de Deus e todos os anjos. E ele muda aqui. Anjos, autoridades e poderes que descrevem aquele grupo que não é flor que se cheira, se sujeitam a ele. Os bons e os maus. Todos. Todos. Esse movimento de Jesus é interessante porque nós estamos olhando para o passado, né? Para os anjos caídos, por aqueles que morreram antes de Cristo, inclusive a menção aqui é feita ao dilúvio, é feita a Sodoma e Gomorra e durante toda a história. Mas eu queria que nós olhássemos para o futuro. Quando o Filho do Homem vier, Mateus 25, olhando para o futuro, quando ele vier em sua glória com todos os anjos, aí são os bons, obviamente, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Falando de Jesus. Todas as nações, e aqui é o julgamento das nações, das etnias, daqueles que Mateus disse, ide fazei discípulo de todas as nações, é a mesma palavra. Os povos, todos eles. Quando ele vier e se assentar no trono, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Você está chocado? É para chocar mesmo. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer e com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos?
Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, e o rei responderá: digo-lhes a verdade que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos. A mim o fizeram. Queridos irmãos, a vida que nós vivemos hoje aqui na terra está absolutamente interligada à vida que nós vivemos depois que nós saímos aqui da terra. De alguma forma. Muito mais do que a gente imagina. E eu não estou querendo me referir aqui à perda de salvação ou salvação pelas obras, porque a gente já estabeleceu aqui que é pela graça que nós somos salvos. Mas os justos têm um comportamento. As ovelhas têm um comportamento de ovelha, de justo. E no dia do juízo, do julgamento das nações, isso vai ficar claro. Quem é ovelha e quem é bode. Olha o que acontece com os bodes. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado necessariamente para a humanidade. Quando Satanás veio no jardim tentar o primeiro casal, ele já era um anjo caído. Ele já estava debaixo da condenação de Deus. Ele já sabia o que o esperava. Mas, infelizmente, porque nós, humanos, cedemos à tentação de Satanás, nós também, muitos, infelizmente, irão para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me recolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E o texto, e palavras de Jesus: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos irmãos, a coisa é séria. Um dos documentos mais antigos da igreja é o Credo dos Apóstolos. Eu gostaria que a gente lesse ele junto agora. Está aí na tela. Vamos ler juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu sei que você ficou parado no católica, né? A Santa Igreja Católica significa a igreja que está em toda parte. E se a gente quiser colocar universal ou mundial, nós vamos cair no mesmo problema. Então deixa a católica mesmo. Foi uma opção que eu fiz. Mas veja, num dos primeiros documentos da igreja, que não foi necessariamente escrito pelos apóstolos, mas a tradição apostólica, juntando alguns credos bem antigos, lá pelo 6º século da nossa era, essa formulação do credo chamado dos apóstolos já tinha essa formulação. Mas veja que eu destaquei ali: desceu ao Hades e subiu ao céu.
O Hades é o lugar dos mortos, é a morte. O mundo dos mortos. Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus foi até o Hades. Jesus, naquele período entre o seu sepultamento e a sua ressurreição, ou logo depois de ressurreto, antes de subir ao céu, é uma possibilidade talvez até maior, ele foi e pregou, e justificou, e anunciou para aqueles que já tinham ido, eu vim, Deus cumpriu a promessa. Aquele que creu em Deus como Salvador, e na promessa de Deus como Salvador, foi salvo. Mas aqueles que rejeitaram a promessa, se perderam. Os que rejeitaram a oferta de salvação se perderam. Não importa em que forma essa oferta chegou, porque hoje nós temos o privilégio e o benefício de estar tudo às claras. O mistério já foi revelado. Mas vejam, esse movimento de Jesus, do Hades para o céu, do céu para a terra, da terra para o Hades e do Hades para o céu. E aí, eu queria só voltar para a Igreja Católica, que somos nós, né? A Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo espalhada pelo mundo, que fazemos parte dela. Nós cremos na Igreja, nós cremos na comunhão dos santos. E aí nós chegamos à Igreja. Paulo escreve acerca da gente, e nós vamos terminar. Portanto, como prisioneiro no Senhor, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. E aí ele menciona o Espírito, e ele vai mencionar a Trindade. Unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. 7 vezes a palavra um ou uma aparecem aí, na nossa unidade. Há um só Senhor, falando agora a respeito de Jesus, uma só fé, um só batismo. E depois, Deus e Pai, há um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Agora, em seguida, quando Paulo fala sobre esse, capítulo 4 inaugura a parte prática, que ele vai entrar na parte prática da vida da igreja. Dos capítulos 1 a 3, ele está falando, é um período, uma parte doutrinária da carta. Mas aqui ele entra na vida, no dia a dia da vida da igreja. No capítulo 4. E ele já começa dizendo, vocês são um corpo, um Espírito, um batismo, uma fé, uma esperança, um Senhor, um Deus, um só. Então façam tudo o possível para manterem unidos no Espírito, no vínculo da paz. Essa é a característica da igreja. E aí, ele entra nesse texto muito interessante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, a Escritura diz, e aqui é uma citação do Salmo 68, com uma liberdade, na realidade é quase que um resumo do Salmo todo num pequeno espaço. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quantos céus existem? Isso é uma figura de linguagem? Ou é uma maneira de dizer, ele foi lá para o interiorzão de Deus, lá, no último lugar.
para encher todas as coisas. Novamente, uma linguagem espacial. Desceu até as regiões inferiores, subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Essa linguagem é interessante porque já naquela época começava a haver uma ideia de que a gente vai se aperfeiçoando aos poucos. Com a ajuda de anjos e talvez até de outras vidas, a gente vai se aperfeiçoando e passando de uma condição para uma melhor. E a gente, ou através de uma iniciação numa religião de mistério, ou culto de anjos, ou então essa ideia de uma nova, outras vidas futuras. Isso é uma coisa que já existia esse pensamento na época. Mas olha o que está dizendo, que Jesus, Ele fez esse trajeto. Ele desceu do céu. Ele foi até a região mais baixa, até o Hades. E Ele subiu até o mais alto céu, para que Ele faça esse preenchimento entre a criatura e o Criador, entre o pecador e o Salvador, entre o ser humano e Deus. Jesus é quem faz isso. E o texto continua dizendo que, além de Ele ter dado dons, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo, com um objetivo só: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outra parte, em Colossenses, Paulo escreveu que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele acrescenta: nele vocês estão completos. Nós vamos entrar um pouco nisso domingo que vem. Aliás, vamos entrar nisso. Qual é a implicação disso para nós como igreja? O texto continua dizendo que o propósito, o lado negativo, é que a gente não seja mais como criança, levado de um lado para outro por ondas, jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza, que não falta, de pessoas que induzem ao erro, mas nós não somos desse grupo. Deus nos chamou para seguir a verdade em amor, como diz aqui, para a gente crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo, porque nós somos o corpo dele. Um corpo que deve funcionar, ajustado, com todas as partes funcionando, umas ajudando as outras. E assim, o corpo de Cristo, a igreja, vai se edificando a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Esse dom que Cristo nos dá, os dons que Deus nos dá individualmente e os dons homens, como nós vamos ver domingo que vem, que Ele dá à igreja com esse objetivo, com esse propósito, não são resultado de uma história maravilhosa. Nós lemos aqui que a Bíblia diz que quando Ele subiu, Ele levou cativo o cativeiro, levou muitos prisioneiros consigo. Essa é a história de triunfo. Se a gente entende que Jesus estava indo para uma batalha espiritual, e na véspera da sua morte, quando ele estava no jardim, de joelhos, sozinho, orando e clamando ao Pai, em agonia, pedindo que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice, mas ainda assim se entregando à vontade do Pai. Se nós pudéssemos ter uma noção do que foi a sua luta, desde o início, quando ele ficou 40 dias no deserto e foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e venceu o diabo. Se nós tivéssemos uma ideia do que Jesus passou, nós talvez compreendêssemos essa história maravilhosa de vitória. E assim como no passado, o vencedor levava cativos,
levava despojos e distribuía. Quando ele voltava para casa, para o seu povo, ele dava aqueles, o que eles tinham pego, eles distribuíam pelo povo da cidade. Utensílios, joias, qualquer coisa. Aquilo era dado para o povo, porque representava a vitória. Essa é uma metáfora muito simples, mas quando a gente coloca isso no plano espiritual, ele conquistou a vitória mais brilhante. Jesus triunfou sobre principados e potestades, sobre os poderes do mal, e os expôs ao ridículo. Fez deles um espetáculo público. Não como a gente vê no nosso plano, mas no plano espiritual. Desmascarou o mal e o maligno e os seus anjos. Porque na hora de sua morte, Jesus alcançou a sua maior vitória. Ele triunfou também sobre a morte, ele não ficou morto. Ele saiu do túmulo e se tornou as primícias, o príncipe da vida. E ele triunfa sobre a inimizade do coração humano. A vitória de Jesus alcançou não apenas o plano espiritual das potestades, das regiões celestes, mas ele alcança o plano do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito morto. E ele triunfa sobre o nosso orgulho, sobre o nosso pecado, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa arrogância e autossuficiência. Ele vence. E nós somos os cativos dele, que ele apresenta ao Pai. Pai, eu conquistei, de volta para o Senhor, aquelas criaturas degeneradas, que agora são regeneradas, que agora podem, de fato, chamar Pai, o Senhor. Que história incrível! História de mudanças tremendas. Porque Jesus teve que descer ao mais baixo lugar. Não apenas ele desceu do céu e se humilhou e se esvaziou, assumindo a forma humana, servo e servo, até a morte e morte de cruz, mas ele foi para o túmulo e desceu ao Hades. Não apenas a condição da humanidade, humilhante para um Criador, mas também ele tomou o nosso lugar como pecador. Santo no lugar dos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E então, não apenas a descida, mas a subida fenomenal, fantástica, maravilhosa. E ele sobe para o céu dos céus, para o lugar de maior honra. E diante dele se curvam todas as criaturas, e todos os anjos, e todas as gerações, e nós sabemos que um dia todo o joelho se dobrará e confessará toda a língua que Jesus é o Senhor. Deus lhe deu essa posição como vencedor. Quem é que pode calcular a altura do céu mais alto? Ou quem é que pode calcular a região mais baixa? Quem? Jesus preencheu esse espaço no nosso lugar. Nós não precisamos nos desenvolver, nós não precisamos merecer, nós não precisamos desejar, nós podemos ter, nós podemos ser, por causa da vitória dele. Jesus, com os discípulos, disse o seguinte: quando vocês estão ouvindo aí o pessoal falando a meu respeito, quem que eles dizem que eu sou? Aí eles deram várias respostas e ele perguntou: e vocês? E foi Pedro que disse, a gente sabe da resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
Porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E em seguida ele disse: eu lhes dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Jesus preencheu esse espaço, lá de baixo até o mais alto céu. Ele fez esse percurso para que a gente possa chegar à presença dele e experimentar tudo que ele preparou para nós. Jesus morreu, ressuscitou, mas ele foi embora para o céu, mandou o Espírito Santo. A maioria dos apóstolos, dos 12 apóstolos, foram ou crucificados ou degolados. A maioria deles morreu. Poucos viveram até a velhice. E em todas as gerações, a morte tentou vencer o que Jesus fez na cruz. Todas as gerações. Em todas as gerações, o céu e o inferno continuam exercendo um poder muito grande sobre a vida das pessoas na terra, porque depois, a morte é a única coisa certa que existe, e depois, ou é um, é outro. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, a morte, o inferno não poderão vencê-la. Morreu quem disse isso? Morreram os primeiros apóstolos e tem morrido gente em todas as gerações. Nós tivemos lá na terra do Oriente Médio recentemente, vários daqui da nossa igreja, e nós vimos alguns dos lugares onde pessoas foram humilhadas, torturadas. Ouvimos histórias de homens e mulheres do passado. E eles existem ainda hoje. Mas nada pode vencer a força da vida de Jesus Cristo. Nada pode vencer o poder da ressurreição. E isso tem a ver conosco. Porque quando Jesus começou, quando Paulo, escrevendo para os crentes, falou sobre a vida da igreja, ele teve necessidade de voltar para esse tema. Porque nós precisamos entender isso muito bem. Que a nossa vida aqui e agora tem muito mais a ver com aquilo que nós vamos viver depois do que a gente imagina. Muito mais. E o nosso foco é agora. Mas a gente tem que olhar para lá. Opa! Talvez aquele quadro inicial seja um quadro muito estereotipado. Mas não deixa de conter uma verdade bíblica e eterna. Que existem dois caminhos. Existem dois caminhos. E no final, um é o caminho do inferno. E o outro é o caminho do céu. Mas nós, como igreja, ocupamos hoje esse espaço que Jesus abriu para nós. Nós estamos aqui. E é interessante que ele disse que as portas do Hades não podem vencer a igreja, mas ele deu a chave do reino para Pedro e para a igreja. Nós estamos com a chave na mão. Está com a gente. O que a gente ligar na terra será ligado no céu. E o que desligarmos na terra terá sido desligado no céu. A mensagem que nós cremos e a mensagem que pregamos é uma chave para a porta do reino de Deus. A porta do inferno, ela tem que ficar fechada mesmo. Essa tem que ficar fechada. Mas nós temos que ajudar as pessoas a encontrarem a porta da eternidade com Deus. A porta do céu. Essa é a chave que nos foi dada. Esse é o espaço que Cristo conquistou para nós. Ele fez o mais difícil. E Ele deu de bandeja. Agora vão. Mas um dia as nações vão estar diante deles. As nações
que esperam hoje as etnias, as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que não foram abordadas, até entre nós, porque nós vivemos num mundo secularizado. Esquece esse negócio de religião no Brasil. O Brasil é um país, nas grandes cidades, é um país secularizado. Talvez em alguns lugares, algumas famílias no interior, em alguns lugares ainda tem bolsões de cristandade. Eu não diria nem cristianismo. Mas a chave está na nossa mão. Foi dada para a gente. A porta do inferno tem que ficar fechada. Mas a porta do reino dos céus precisa ser aberta para a nossa geração, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas que a gente encontra todos os dias. Essa chave está na nossa mão. Vamos orar? Eu não vou orar, mas eu queria que você fizesse a oração que é a sua oração nessa manhã. A sua resposta àquilo que Deus falou com você. Que vitória maravilhosa essa que Jesus conquistou para nós. Ele desceu do céu, se humilhou, morreu como um criminoso, foi sepultado, desceu ao Hades, esteve no mundo dos mortos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas para quê? Para que a porta do inferno, para nós, continue fechada. Mas que a gente possa entrar, como ele falou, benditos. Entrem no gozo do seu Senhor. Venham benditos, sentem comigo à mesa. Essa é a oferta de Jesus. Mas para isso ele teve que descer muito. Mas hoje ele está lá em cima, no céu dos céus. Ele olha para nós, a igreja, porque ele vive em nós. E ele diz: igreja, eu dei a chave para vocês. A chave. O que vocês vão fazer com ela? Ó Senhor, perdoa-nos pelo nosso silêncio pecaminoso, pela nossa acomodação, pelo nosso conforto espiritual. Perdoa-nos, Senhor, porque muitos pequeninos passam por nossa vida. Muitos. Ó pastor, fala conosco. Toca no nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno.